Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso projeto CRUD com Laravel 11. No vídeo anterior, parte 18, nós testamos o Vue.js no projeto e também eu mostrei como que você pode estar clonando o código lá do GitHub a partir do commit, o último commit feito dessa parte 18. E dessa forma você consegue acompanhar essa aula, tá ok? No vídeo anterior, eu acabei esquecendo aí de dar uma explicada, uma explanada, né? O que é o Vue.js. O Vue.js é um framework JavaScript. Ele é usado para criar interfaces mais dinâmicas e reutilizáveis aí no navegador. No nosso caso, o Laravel continua sendo o responsável aí pelo back-end, pelas rotas, pelos controllers, pela validação e o banco de dados. E também pelo front-end, tá? Que o Vue.js você pode estar utilizando ele como front-end e o Laravel como back-end, né? Tudo junto ali num projeto. Porém, no nosso caso aqui, nós utilizamos aí o front-end do Laravel, que é o Blade, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um componente para ser utilizado aí no Blade, tá? No navio Blade aí do Laravel. O intuito aqui não é explanar aí o Vue.js, mas é mostrar que ele pode ser usado para criar aí componentes que podem ser reutilizáveis. E com isso a gente diminui repetição de código, tá? Eu vou abrir aqui o nosso projeto, ó. Já está carregado aqui. Então vou aqui em Vue, Terminal. E a primeira coisa a fazer, antes que eu me esqueça, nós estamos aqui no nosso branch main. Só lembrando que eu estou utilizando aqui o Git Bash, tá? Junto com o VS Code. Então, se você não tiver com o Git Bash, para você saber qual que é o branch que você está no Git, você digita Git Branch, tá? E aí ele vai mostrar para você lá. Então, antes de fazer a alteração aqui no branch principal, eu vou criar um outro branch para fazer as alterações, tá? Sem modificar aí o branch main. Então vamos digitar git checkout -b dev. Ou melhor, vou colocar aqui form card, que é o componente que nós vamos criar aqui. Beleza. Então eu estou no branch form card. Ele está ativo, né? E agora sim, nós vamos começar a fazer as alterações. Vou digitar um clear aqui, limpar a tela, o terminal, né? Vou iniciar aqui o servidor de desenvolvimento do Laravel, né? PHP Artisan Serve. Pronto, iniciou o servidor. Então vamos lá no nosso navegador e vou digitar aqui localhost 8000. Localhost porta 8000, né? 2.8000. E vamos lá para o nosso sistema colaboradores. Então tá aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Aqui no nosso código, se eu vir lá em Resource, Views, tem aqui, deixa eu dar um zoom, para ficar melhor a visualização aqui, né? Então tem aqui o Create, e aqui eu tenho o nosso Form, né? Então eu vou tirar somente o conteúdo do formulário aqui, do corpo do formulário, tá? Então eu localizo aqui essa div aqui, que tem a classe cardBody, e eu vou estar tirando o conteúdo dela, tá ok? Então vamos ver até onde é o final dela aqui, ó. Eu posiciono o cursor aqui nela, né? Pode ver que ele destaca a linha. Eu vou até o final aqui e vamos tirar todo o conteúdo dela aqui, ó. Beleza? Ó, tirei. E aí, é esse o conteúdo que eu quero. Pega do form aqui, ó. É isso daqui. Então, toda vez que a gente vai criar um formulário aqui no nosso projeto,
nós temos que repetir esse código. Aqui no Edit, a mesma coisa. Se eu vier aqui no Cardboard, vamos achar lá o final dele, e vou apagar o conteúdo que está nele aqui, ó. Beleza? Então, toda vez eu tenho, se eu for criar um outro formulário e quiser aproveitar aqui o card ali que envolve o formulário, eu vou ter que copiar esse código aqui, tá ok? Se eu precisar fazer alguma alteração, por exemplo, na cor de fundo desse formulário, eu tenho que alterar aqui, tenho que alterar no Create. Se eu tiver em mais alguma página, eu também tenho que alterar lá. Então, com um componente único, eu vou ter esse código aqui para ser reaproveitado, e se eu quiser mudar a cor de fundo padrão em todos eles, eu posso estar alterando somente no componente, e ele vai ser aplicado em todos os formulários, tá ok? Então, beleza, eu já removi aqui o conteúdo e eu vou copiar isso daqui, tá? Um Ctrl C. Copiei, vamos lá no nosso Resource, JS Componentes. Então, aqui que são criados os componentes do Vue.js. Até no vídeo anterior nós testamos utilizando esse componente de exemplo, né? Que já vem aqui quando você implementa o Vue.js aqui no Laravel. Então, vou clicar ao direito aqui na pasta Componentes, New File, e vou digitar aqui form card.vue. E aí eu vou colar aqui o código que eu quero. Espera aí, deixa eu voltar, tem um detalhe, né? Todo componente Vue.js, ele tem uma tag, um elemento template e o script. Então, o template aqui é onde vai ter a parte visual, né? O HTML que ele vai trazer ali para o usuário. E o script é a parte lógica, né? É o JavaScript para poder deixar esse componente dinâmico, ok? Fazer as interações aí com o componente. Então, dentro de template que eu vou colar, né, o nosso código aqui. Então, eu pressionei Shift, Alt e F, ele fez a indentação aqui do código. Aqui em Action, eu vou tirar esse conteúdo. Só deixo ali cerquilha, né? Tirei ali a rota, né? Ou o link, se tivesse. Esse parâmetro aqui, essa diretriz, né, do Laravel, que cria o token lá de segurança nos formulários, eu também removo ela, que aquilo ali é utilizado somente no Blade. Aqui, eu vou pôr aqui, ó, título, tá? Então aqui eu tenho o nosso formulário, tá? Aqui eu vou ter o conteúdo do formulário, uma div com conteúdo. Aqui a nossa div card, né? E aqui vai ser esse card reader, é o título do card, e aqui é o corpo do card, né? Onde nós vamos colocar ali os input, né? Os campos. E por último, o card footer, que é o rodapé do card, tá? Onde tem os nossos botões aqui, o botão voltar e o botão enviar. Então aqui no botão voltar, no href, eu vou colocar cerquilha também, tiro ali a rota, e aqui eu posso deixar dessa forma, tá? Então essa é a estrutura aqui do nosso componente. Eu fiz a exclusão aqui na View, né, Edit, é só vir aqui, fechar ela e clicar aqui para não salvar, Don't Save, não quero salvar, e eu fecho aqui o Create também e clico que não quero salvar as alterações. Agora, eu vou clicar aqui em novo. Então aqui nós temos o nosso formulário. Então o que eu quero fazer? O nosso componente, eu vou clicar ao direito aqui no formulário, inspecionar, e aqui, deixa eu diminuir um pouco esse zoom aqui, do inspecionar, beleza? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou localizar aqui, ó. Então aqui os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório, tá? Então aqui o card body, tá?
eu vou clicar o direito aqui, ó. Agora eu vou dar zoom para vocês poderem ver melhor. Aqui em Cardboard, essa div, eu vou clicar o direito, vou em Edit as HTML, e aí eu vou selecionar aqui, ó, o final aqui da tag de abertura dessa div, né, onde está o Cardboard, e vou selecionar até aqui. Deixo só essa tag de fechamento dessa div aqui, tá? Apaguei e vou clicar aqui fora. Beleza. Então é isso daqui, ó. É isso que eu preciso. Esse conteúdo aqui do formulário, né? O card do formulário, na verdade. E aí depois no Blade eu vou inserir os campos, mas eu quero padronizar isso aqui. Ele vai vir já com o botão voltar, enviar e o título ali, tá ok? Então vamos voltar aqui e vamos lá testar o nosso componente. A princípio eu só joguei o HTML, tá? Deixa eu puxar isso daqui para cá. Aí. Então aqui eu vou só informar assim, ó. Vou colocar um parágrafo, um título 1 aqui, ó. Conteúdo do formulário. Tá? Então ali está título, aqui conteúdo do formulário. Vamos salvar. Então, conforme nós vimos no vídeo anterior, eu tenho aqui essa view, teste view, Blade, tá? Onde estamos testando o componente de teste, que é esse daqui, ok? E qual que é a rota, né, para a gente testar isso daqui? Nós vamos lá em Routes, Web, e vamos achar aqui essa rota, né, do nosso teste. Está aqui, ó. Essa é a rota de teste. Então, é só digitar barra teste view. Vamos lá, apaga aqui list colaboradores e coloca o teste view. Então aqui tem o componente de teste, tá? Então para a gente utilizar esse componente, o que nós vamos ter que fazer? Ter que importar e registrar ele no appjs. Então aqui em Resources, JS, appjs. Aqui nós vamos importar e registrar ele para que possamos, né, utilizar ele aqui no nosso projeto. Então aqui, vamos primeiramente importar ele, né? Aqui, import form card. O VS Code já preencheu aqui, né? Tá importando aqui o form card. Vou inserir um comentário aqui, só para a gente identificar. Ó. Importa o componente formCard.view. E aqui nós vamos estar registrando esse componente globalmente, ok? Então, app componente, vamos definir ele assim, ó, form-card, vírgula, formCard, ponto e vírgula, e a gente salva. Então isso daqui que nós vamos utilizar lá no Blade, tá? Vamos montar uma tag, né, HTML, com esse nome aqui, ok? Colocar ali a tag de abertura e a tag de fechamento. Então vamos testar aqui no nosso view, teste view. Aqui, ó. Vamos tirar esse daqui e vamos colocar aqui, ó, form card. Beleza? Se a gente carregar aqui e atualizar, não acontece nada. Por quê? Nós registramos ele lá no appjs, mas não compilamos ele, tá? Não fizemos o build. Para não ter que ficar fazendo o build toda vez, nessa fase de desenvolvimento, nós vamos executar aqui o servidor do Vite, tá? Então, a gente vem aqui no nosso terminal. Vou abrir aqui um outro terminal. Então, para a fase de desenvolvimento, eu vou digitar npm rum
dev. Então está lá em execução o nosso servidor do Vite. E aí, se a gente atualizar aqui, ele vai trazer aqui o nosso componente. Aí. Então aqui o título a gente pode estar mudando, né? Colocando aqui, ó, vamos lá no nosso componente, o título, a gente pode colocar aqui H1, título, vamos ver como é que fica, vou salvar, ele já atualiza, tá? Ficou muito grande, né, a fonte. Vamos colocar então um H3, vamos ver como é que fica. Pode ser desse jeito aqui. Pode ver que se eu clicar o direito aqui, ó, ele tem um espaço abaixo aqui, né? Ó. Se eu clicar o direito em título e em inspecionar, o H3 ele já está por padrão aqui, uma margem, né? Ó. Pode ver ali essa parte bege, né? Abaixo do título é a margem. Se a gente descer aqui, ó, no inspecionar lateralmente aqui até o fim, ele vai mostrar lá, ó, tá com uma margem, ó, de 8 pixels, tá? Então a gente vai zerar as margens aqui para não acontecer isso. Então eu posso vir aqui, como a gente está utilizando o Bootstrap, a gente coloca aqui class margem traço, né, a classe M-0, que é a margem 0 em todas as margens, tá? No topo, nas laterais, esquerda e direita, e no rodapé, parte de baixo aí, o bottom, né? Então, olha lá, ficou melhor, né? Retirei a margem, beleza. E aqui é o que nós vamos inserir nos nossos campos, tá ok? Então aqui ele trouxe somente o HTML, tá? E agora nós vamos estar preparando aqui, configurando o nosso componente. Então, começando aqui pela primeira linha do formulário, aqui nós estamos definindo aí o nosso formulário, né? Ó, abrimos aqui a tag form e aqui tem a tag de fechamento form. Então, no action, o action ele vai receber de fora do componente, vindo do blade, tá? A ação, ou seja, o link ali, a rota, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir ele aqui, colocar 2 pontos, e aqui eu vou digitar action, tá? Que nós vamos definir uma propriedade aqui para isso daqui. Esses 2 pontos aqui se chama vbind, tá? Geralmente, ou melhor, antes, né? Você colocava assim, ó, dessa forma, tá? Então, o vbind aqui no view, no componente view, é uma diretiva utilizada para fazer a ligação dinâmica entre atributos HTML ou props, né, propriedades do componente e os dados aí do JavaScript. Então, em vez de passar um valor fixo, ele permite utilizar variáveis e expressões do view, né? E aí ele vai preencher isso daqui, tá ok? O vbind ele ele possui essa forma de abreviatura aí usando apenas os 2 pontos. Então, por padrão, sempre utiliza assim, ok? Então aqui eu coloquei lá, defini lá o vbind, estou passando essa diretiva aqui. Então o action vai receber o conteúdo de action, tá? Dessa propriedade action. Tá? Então aqui no script nós já vamos configurar isso daqui. Então o método, o atributo método, ele continua ali igual a post, tá? Só vou colocar aqui maiúsculo, post. E aqui, nessa linha de baixo, a gente vai inserir um input. Ele vai ser do tipo widen, que é oculto. O name dele vai ser igual underline token. E aqui, vamos colocar aqui uma diretiva aí vbind para o value, para o atributo value, né? Que vai ser CS
CSRF. Então só vou comentar aqui, ó. Vou colocar um comentário aqui. Token CSRF do Laravel. Então o que esse token faz? Ele é necessário, exigido pelo Laravel para proteger o formulário contra requisições indevidas, tá? Então no Blade nós usamos o arroba, né? Arroba CSRF. Mas como estamos utilizando aqui o componente, então nós vamos estar criando essa input oculta, e aí ele vai buscar esse valor do CSRF lá na página inicial, no layout, né, da nossa página, ok? Então abaixo aqui nós vamos estar incluindo também um outro input. Esse input também vai ser do tipo widen, oculto. O nome dele vai ser underline método. E o valor dele, o value, né, atributo value, nós vamos colocar ali uma diretiva vbind, porque ele vai buscar da prop, né, da propriedade método. E aqui eu vou colocar uma função aqui toUpperCase, que é do JavaScript, para poder transformar o conteúdo aqui da propriedade método, né? Na hora que ele atribuir, ele incluir essa propriedade dentro do atributo value aqui do componente, ela fique com as letras todas maiúsculas, tá ok? E aqui nós vamos colocar uma diretiva condicional, que seria o if, né? Para declarar ele, a gente coloca assim, ó, vif igual, e aí o que ele vai verificar aqui? Ele vai verificar se método, se a propriedade, né, método, vou copiar aqui, ó, copiar esse daqui e colar aqui nessa diretiva, tá? Então, ó, se método toUpperCase for diferente de post, no caso aqui nós vamos colocar aspas simples, né? Porque a gente está envolvendo ele dentro de uma aspa dupla. Então ali, a diretiva aqui diz que se o conteúdo da propriedade, né, método, for diferente de post, ele deve exibir esse input, tá? Se for igual a post, ele não vai incluir esse input aqui no nosso componente, tá ok? Só se for diferente. E o que é isso daqui? Isso daqui é um método spoofing do Laravel. Como é que funciona? O HTML ele trabalha basicamente com os protocolos, aí, os métodos, né, do protocolo HTTP, os métodos GET e POST em formulários. Tá? Basicamente com esses métodos aí que o HTML trabalha. Porém, no Laravel, usamos o método PUT, que é esse daqui, né? Ó, vou substituir aqui o POST só para mostrar para vocês. Ó, PUT. O Laravel trabalha com esse método aqui para atualizar os registros. Então, no Laravel, o método POST serve para você inserir um novo registro, e o método PUT é para ele identificar aí que você está fazendo uma atualização em um registro já existente. Então, como o HTML só trabalha com o POST e GET, a gente precisa, então, no Laravel aqui, está inserindo esse input para que ele possa fazer essa manipulação aí, né? Quando o método for diferente de post. Então, só para identificar aqui, também vou inserir um comentário. Vou copiar esse daqui, apago o conteúdo e vou colocar aqui, ó, método
spoofing do Laravel. Então aqui eu tenho o nosso card, tá? O nosso card. E aqui no interior dele temos o título, que também vai ser algo dinâmico. Lembrando que todas essas classes aqui são do Bootstrap. Então aqui nós vamos substituir esse título, colocar aqui uma interpolação, tá? E aqui uma propriedade chamada título. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer o conteúdo dessa propriedade, vai injetar aqui no HTML e vai ser exibido aqui o conteúdo dela. Eu vou colocar um comentário aqui também. Exibe o título recebido pela prop título. Não precisa desses espaços, tá? Dessas linhas aqui. Só estou colocando para ficar melhor aqui o visual, tá ok? Os comentários também não são obrigatórios. Estou colocando aqui uma questão didática, né? Para você entender. Também vou dar um espaço aqui. E aqui vai ser onde nós vamos inserir o conteúdo do nosso formulário. Então aqui, o card body aqui é o corpo do nosso card, tá? Também vou colocar um comentário aqui, ó. Corpo do card. E no lugar aqui no lugar desse título H1, eu vou colocar aqui slot. Então o que é o slot? Tudo que for escrito dentro do nosso componente ali, quando eu declarar ele, né, inserir ele lá no Blade, né, eu vou inserir lá ele como uma tag formCard, e tudo que for incluído dentro dessa tag, ele vai ser exibido aqui, tá? No slot. E por último, o nosso rodapé aqui do card. Rodapé do card. Aqui vou colocar aqui um comentário. Área dos botões, tá? Aqui botão voltar. Então aqui no href a gente vai inserir aqui a propriedade voltar URL, e aqui no href coloca 2 pontos para definir aí a diretiva vbind, tá? Que é para ele pegar o valor, né, da propriedade voltar URL e inserir aqui no href, né? Aqui o nosso botão de envio. E no nosso botão de envio, ele vai receber também o valor da propriedade da prop, né? Botão texto, tá? Então aqui a gente vai tirar o enviar e vamos colocar aqui, fazer uma interpolação, né? E incluir aqui a nossa propriedade, poderia também ser uma variável. Então, botão texto. A gente vai definir o texto desse botão aqui, ok? Então, o que a gente começa aqui dentro desse script? Vamos começar informando aqui, ó, export default, exportação padrão. Aí abre lá chave, fecha a chave, e dentro aqui nós vamos informar as props, né? Que são informações recebidas de fora do componente, né? Nesse projeto. Essas informações serão enviadas pela view Blade, como eu já tinha comentado. Então aqui eu vou colocar props, 2 pontos, e abro chave, fecho chave.
dentro aqui, eu vou começar pelo action, né, que ele define para qual rota o formulário será enviado. No cadastro é uma rota e na edição é outra rota, né? Se eu for utilizar também esse componente para criar outros formulários, eu posso estar definindo então a rota do action direto lá na hora que eu insiro o componente. Então eu vou declarar aqui action, action, dois pontos, abre chave, fecha chave, e aqui dentro eu vou definir o tipo, type. Essa propriedade, action, né, ela é do tipo string e ela é requerida. Então, required true. Então, estou definindo aqui que é uma propriedade do tipo string. Ela vai receber string e ela é do tipo requerida, né? Required true. O que acontece? Se eu não informar nada no action, na hora que eu incluir lá o meu componente no Blade, ele não vai dar erro ali na tela, né? Porém, se eu for no console, ele vai trazer lá uma informação que essa propriedade ela é requerida, ou seja, é obrigatório aí estar preenchendo ela para que o componente funcione corretamente, tá? Porque até mesmo se você não informar o action, ele não vai tá enviando o conteúdo do formulário para lugar nenhum, ok? Vou colocar vírgula aqui e dar Enter. Agora nós vamos definir a propriedade method. Então ela define o tipo de operação, né? O post usado para cadastrar, o put usado para atualizar, tá? Então essa propriedade ela também é do tipo string. E o default, o valor padrão dela, é post. Então, no caso aqui, eu defini ela do tipo string, igual lá no action, e eu estou definindo o valor padrão, ou seja, se não for informado o conteúdo, o valor dessa propriedade ali, quando eu incluir o componente no Blade, ali no HTML, ele vai adotar que o valor padrão dele, dessa propriedade método, é post, ok? Então, vírgula, e a próxima é voltar URL. Também é do tipo string, e ela também é requerida, required true, verdadeiro. A próxima vai ser o título, que define o texto exibido no cabeçalho do card, né? Título, tipo, string, default. Então, estou definindo aqui um texto padrão, né? O texto default aqui, o texto padrão vai ser formulário. Se nada for informado, ele retorna esse texto aí, formulário. E agora, o nosso botão texto. Botão texto, tipo string, default, salvar. Então aqui eu declarei aqui as propriedades e agora nós vamos inserir aqui o data, que retorna dados internos do componente, tá? Então, vírgula, data, retorne.
Então ele busca, aqui no caso, ele vai buscar o token CSRF na meta tag do layout do Blade. Então, para funcionar o layout precisa ter essa meta tag que retorna aqui o token, né, do Laravel. Depois nós vamos tá vendo isso daí na prática, tá? Como é que funciona. Então vou declarar aqui, ó, CSRF document carry selector meta name igual CSRF token get attribute conteúdo e salvar. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar o seletor, né? O elemento lá no HTML, o elemento meta, cujo name seja esse daqui, CSRF-token, e desse elemento ele vai estar buscando o valor aqui do atributo conteúdo, tá? Que no caso vai ser lá o token, né? A chave token que ele gera sempre que é carregado aí a página. Então, só para a gente conferir se tem isso daqui lá no layout, a gente vem aqui, ó, na View Layouts app Blade, que é a que nós estamos usando. E aí a gente vai localizar aqui dentro do read essa meta aqui, ó, meta name CSRF-token. Vou abrir aqui do lado, ó, e aí nós voltamos aqui no nosso componente View. Então aqui, ó, meta e o name CSRF token, CSRF token, ok? E aí ele vai pegar lá o conteúdo, ó, get atributo content, ele vai pegar o conteúdo aqui que tem essa função que gera o token, ok? No nosso test view, a gente está pegando o layouts app, que é isso daqui, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos lá no nosso test view. Aqui eu posso fechar. E no nosso test view, nós vamos tá definindo aqui, então, as informações, tá? Primeiro eu vou carregar sem informar nenhum atributo aqui, ó. Pode ver que a gente lançou aqui o nosso componente está aqui. Se eu vier aqui, tá ali, ó, formulário, que é o texto padrão, né? Que tá nele aqui, ó. Deixa eu abrir também na lateral aqui. Isso. E aqui. Tá. Então aqui, o texto padrão é formulário, porque eu ainda não defini aqui, não lancei o atributo e defini o valor para ele. Então ele puxou ali o texto padrão formulário. O botão salvar, tá vendo? É o botão salvar. E aqui tem os que são requeridos. Ó. Por exemplo, o método, ele está definido padrão post. Então ele aqui a gente já deixou fixo, né? Post. Então ele não vai mudar isso daqui, ele vai continuar sendo post. Qual que é a diferença aqui se eu informar ou não o post, o método aqui, né? Na propriedade? É isso daqui, que ele está verificando essa condição. Se for igual a post, ou melhor, se for diferente de post, ele vai criar esse input. Se for igual a post, ele não cria, tá? Esse método spoofing aqui do Laravel. Então, só para a gente testar aqui o método spoofing, vamos vir aqui no nosso componente. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar aqui action igual, vou colocar cerquilha por enquanto. Aqui eu vou colocar o método igual a put
Ou melhor, aqui no Action, vamos pegar um Create aqui. Deixa eu abrir aqui nesse lado direito, tá? Então selecionei aqui o Form Card View, que está aqui do lado direito. E agora eu vou abrir o nosso Create aqui, ó. Beleza. Deixa eu ocultar isso aqui. Então aqui, o Action, eu vou copiar essa rota aqui, tá? Vou jogar no Action aqui. Aqui o voltar. Para ficar melhor, você pode fazer assim, ó. Pode ir jogando os atributos aqui, um abaixo do outro, ó. Não precisa de vírgula, tá? Então, eu vou definir agora a URL, né? Vamos vir aqui, ó. Voltar URL. Então, esse eu lanço como um atributo aqui, ó. Voltar URL igual aspa dupla. E vamos pegar aqui do que está no Create. Vamos descer no final do nosso formulário aqui e copiar aqui, ó. Jogo aqui essa rota também que vai criar aqui a URL, né? O link do voltar. No próximo vai ser o título. Cadastrar colaborador. E o botão texto. Botão texto igual cadastrar. Ou melhor, vamos colocar aqui enviar. Está lá salvar, né? Vou colocar enviar, só para a gente ver como que vai ser o comportamento ali do componente, tá? Vamos atualizar ele aqui. Então pode ver, ó, aqui cadastrar colaborador, ele atualizou. Se eu clicar com o botão direito aqui em inspecionar, vamos ver o código aqui como é que ficou. Ó, vamos achar aqui, ó, aqui o método spoofing. Como eu coloquei put, então ele incluiu aqui o input, tá? Por quê? Porque ele fez a verificação aqui, né? E ele viu que está diferente de post. Então aí ele incluiu. Se eu vier aqui e colocar post e atualizar, ele já até atualizou automaticamente, ó. Vamos clicar ao direito aqui no form e vamos subir. Ó, ele tirou o método spoof, tá ok? Então vou voltar aqui. E eu posso deixar sem declarar ele. Por quê? Porque aqui na propriedade ele já está por padrão post, tá? Então eu vou deixar desse jeito. No caso aqui, como eu estou usando o create, ele não faria sentido eu incluir o método put aqui, tá? Ele deu erro aqui no título. Não, o título deu certo, né? Deu. O que deu erro foi aqui no botão salvar. Vamos ver no voltar aqui se ele inseriu a URL. Então aqui no botão voltar ele não incluiu aqui a URL e também no botão de envio ele não incluiu, não alterou, né, o texto aqui. Aqui eu coloquei aqui ó, tudo requerid, não é isso daqui, né? Então aqui vocês podem ver que eu já corrigi no código, é required, o correto, ok? Ah, tá. Então aqui ó, nas propriedades do componente, a gente utiliza aqui, como é o JavaScript, o padrão aqui camel case, né? Que você inicia lá a primeira palavra tudo em minúsculo e depois as demais são sempre com a primeira letra em maiúsculo. Só que na hora de informar o atributo aqui no HTML, a gente não vai utilizar da mesma forma. A gente vai colocar aqui um hífen para separar e é todo minúsculo. Voltar URL, pode ver aqui está camel case, né? E aqui a gente separa por traço. Ó. Voltar, traço URL, botão, traço, texto, todo minúsculo. Salvar e agora
vamos atualizar e ver o que acontece. Então o botão voltar aqui, ele incluiu aqui a URL, tá vendo? E aqui ele não alterou o nome do botão. Botão texto. Ah, tá. Bota texto. É botão texto. Agora sim vai dar certo. Ó, enviar, tá vendo? Então agora está tudo funcionando. Aqui no console ele não retornou nenhum erro, só para a gente verificar como que funciona isso daqui, ó, quando a gente define que é requerido. Então o action aqui, eu vou tirar o action e vou tirar também o voltar URL, tá? Só para a gente ver que ele vai reclamar lá no console. Ó. Vamos abrir aqui, ó, lá, já deu a mensagem, tá vendo? Então aqui no console, ó, ele está informando, ó, alertando aqui que a propriedade action ela é requerida, tá? E a propriedade título não, voltar URL também é requerido, tá, ok? Então ele só reclama ali, porém funciona normalmente. Na tela aqui ele não dá nenhuma mensagem, tá? No caso do formulário, eu clico em voltar, ele não vai funcionar porque não tem a URL, tá, ok? Então vamos voltar aqui. Então aqui nós fizemos um teste desse componente aqui no teste view. Agora vamos usar ele na prática, tá? Vamos pegar aqui os nossos formulários e vamos editar ele. Então vou fechar isso daqui e vou fechar isso daqui. Vou copiar isso daqui, que praticamente já está montado, né? O nosso componente. E aí vamos abrir aqui o Create. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, onde está o form, tá? Então vou dar um Enter. Por enquanto eu não vou excluir o formulário. Vou colar aqui. Beleza? Então aqui eu já copiei aqui a rota, né, do Create. Ele já está padrão post, né, lá o método, mas se eu quiser eu posso definir aqui também, só para deixar mais esclarecido, né, post, só para ver que foi declarado aqui como post. O voltar URL está certo, o título, vamos ver, ó, formulário de cadastro de colaboradores. Vou copiar esse título aqui, tá ok? Então vamos jogar ele aqui, ó, título. E botão enviar, eu não lembro como é que está no original aqui, está enviar também. Pode deixar assim, enviar. Beleza? Salvar. E aí é onde que entra o slot, que é o conteúdo que eu vou incluir aqui, que é o conteúdo do nosso formulário. Se eu fizer a indentação, provavelmente ele vai jogar isso daqui tudo numa linha. Vamos testar. Shift, Alt e F, ele fez isso. Tá? A gente pode deixar assim também. Ok? Então aqui vai ser o conteúdo do nosso formulário. Vamos procurar aqui, ó, que vai estar dentro do cardboard aqui, ó, tá bom? Vamos achar lá o finalzinho dele e vou selecionar aqui então o conteúdo, todo o conteúdo do cardboard. Vou dar um Ctrl X, recortei e vou colar aqui. Um Shift Alt F para fazer a indentação. E agora eu posso excluir aqui o formulário. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos usar o nosso componente aqui no nosso Create. Tá? Salvar. E vamos testar ele lá. Vamos voltar aqui, sistemas colaboradores. Novo. Basicamente não mudou nada, tá vendo? E vamos testar. Deixa eu voltar aqui, só para ver. Eu vou excluir aqui o meu, tá? Vamos excluir. E vou cadastrar de novo. Então aqui, ó. Então ele já preencheu lá. Renato Gomes, cargo auxiliar de produção.
e o estado. Enviar. Está reclamando aqui do telefone, né? Tem um traço ali. Beleza. Pronto. Está funcionando. Foi cadastrado aqui o Renato Gomes. Se eu vier em editar, estará tudo certinho. Vamos voltar. Vamos em detalhes. Está tudo certo. Então, funcionou. Agora eu vou fazer o mesmo para o Edit. Então, vamos aqui no Edit. Vou pegar aqui no Test View, copiar isso daqui novamente. Vamos lá no Edit. E aqui, mesma coisa. Vou dar um Enter aqui, manter ali o nosso formulário original, colar aqui o nosso componente. E aqui, primeiro deixa eu definir as propriedades dele aqui. Ó, aqui, você selecionou Tab, ele vai fazendo a indentação, pulando ali, né? Para voltar, Shift e Tab. Aí ele volta, tá? Segura o Shift, vai pressionando o Tab, ele volta. Então aqui vamos copiar aqui o Action, que é essa rota, colar aqui. O voltar é a mesma coisa. Aqui o título, formulário de edição de colaboradores. Vou colar aqui no título. E aqui vai ser salvar. E aí tem o detalhe do método. Método igual a put. E agora, assim como nós fizemos lá no create, vamos pegar aqui a div, né, que está definindo aqui a classe do Bootstrap card body. Eu vou mover o final dela aqui. Está aqui. E vou selecionar o conteúdo que está dentro dela. Selecionei, Ctrl X, recortei e vou colar aqui dentro do form, do nosso componente. Shift Alt F, fez a indentação. E agora eu posso apagar esse formulário aqui. Beleza? E vamos testar. Vamos atualizar aqui. E vamos editar o Renato Gomes. Olha lá. Tá funcionando. Então, Renato Teixeira Gomes. E vou salvar. Ele já deu um erro. Suportar de método put. The post não suportado. Então, ele deu um erro no put. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Pelo jeito ele não... Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, editar de novo. Clico direito, inspecionar. Mas ele está inserindo aqui o spoofing, né? O método impulso. Ah, tá aqui, ó. Pode ver. Eu coloquei valeu em vez de value. Então aqui está identificado o erro. Vamos lá no nosso componente. E mudar aqui para value. Value. Isso. Agora nós vamos voltar. Não precisa nem voltar, só atualizar aqui a página. E agora sim, Renato Teixeira Gomes, salvar. Pronto, alterou com sucesso. Então o erro foi na grafia ali, digitar o atributo ali no componente, tá? Beleza. Então está funcionando o nosso componente, tá? Aí qual que é a diferença? Como eu disse, se eu quiser mudar a cor de fundo em todos os formulários aqui do meu projeto, eu venho aqui no Form Card, por exemplo, e posso vir aqui e mudar o fundo do corpo do card. Ó. Vou colocar aqui, ele está definindo como fundo branco, vou colocar aqui Info, né, utilizando aqui a classe Background Info do Bootstrap. E aí, novo, olha lá, ficou com fundo azul. Se eu for lá em editar, também com fundo azul. Então eu alterei num lugar só, né? Não precisei
ir lá no Create Colaboradores, mudar lá e no Edit. Imagina isso em várias páginas. Então aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. E aí, aqui nós estamos fazendo as alterações aqui no nosso componente e ele está funcionando aqui em tempo real, né? Se eu venho aqui em novo, ele está funcionando, beleza? Por quê? Porque eu estou utilizando aqui no modo desenvolvimento, vamos abrir aqui o terminal, eu estou utilizando aqui o Vite, né? Eu carreguei o servidor Vite. Se eu interromper esse servidor, né? Um Ctrl C aqui, ó, interrompi ele. Se eu vier aqui atualizar a página, sumiu ali o formulário, tá vendo? Se eu for lá em Test View, não tem o componente. Por que que isso acontece? Porque eu não fiz o build, tá? Eu não compilei isso daqui para funcionar em produção. Então, para que isso passe a validar aqui no meu projeto de fato, agora eu vou executar o npm run build e vou dar enter, e aí ele vai fazer o build e atualizar isso daqui num arquivo para deixar definitivo esse novo componente, as alterações que eu fiz nele, ok? Agora sim, se eu vier aqui editar view test, ou melhor, test view, né? Test view, tá aqui o nosso componente. Se eu voltar aqui e colocar novo, tá lá funcionando, no edit também vai funcionar, tá? Agora uma informação extra, né? Mostrar como é que funciona isso daí. Eu tive essa curiosidade aí de saber como que funciona, né? Porque que quando eu estou rodando lá o npm run dev, ele está atualizando, e quando eu faço interrompo ele deixa de funcionar, né? Sendo que ele não atualiza no arquivo, que esse arquivo todo o conteúdo aqui do form card, né, dos componentes que eu crio aqui e do appjs, eles são compilados e incluídos aqui, ó, na pasta public, deixa eu fechar aqui, public, build, assets. Então aqui eu tenho o JavaScript, tá? E se eu fizer alguma modificação também aqui, no CSS, ele vai atualizar aqui. Mas o importante para nós é o JavaScript. Então esse arquivo aqui, ó, esse arquivo que ele vai fazer o build. Então se a gente vier aqui, clicar ao direito, inspecionar, vir aqui em read, aqui em scripts, tá vendo? Ele tem esses arquivos aqui, ó. E vier aqui abrir o nosso views layout appblade, que é o layout que a gente está utilizando, nessa linha aqui, ó, que ele carrega esses arquivos, tá? Então ele busca lá e vai tá incluindo ele aqui na nossa página. Pode ver que parece que ele está duplicado, ó, né? Os dois arquivos, mas não, aqui ele faz um preload, né? Ele faz um download dos arquivos e depois aqui ele executa eles, tá ok? Utilize e executa eles aqui. Se a gente vir aqui esse app, ó, vamos pegar o final dele, ó, 12UV CSS, e o JavaScript é o TLEJS. A gente vira aqui em public, ó, TLEJS e 12UV. Então são esses arquivos aqui. No caso aqui, quando você roda lá no terminal o npm run build, ele compila então esses arquivos, o conteúdo ali que ele busca ali no appjs, né? Pode ver aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. SAS app css SCSS, que é o CSS que ele cria aqui, que ele busca nessa pasta aqui, ó. JS é aqui, tá? Ele busca aqui o conteúdo, e o appjs, que é esse daqui, onde também está declarado, registrado aqui
ou melhor, importado e registrado os componentes view também. A gente vier aqui, app layout, resource JS app. Então, ele compila isso daí, o JavaScript e o CSS, e cria esses arquivos aqui, que é o que nós vamos utilizar. Então, quando eu estou rodando o npm run dev, ele não utiliza esses arquivos. Ele cria um servidor e passa a utilizar eles. Então, quando eu altero alguma coisa nos meus componentes, ele já faz a atualização automática nesse servidor do Vite. Por exemplo, então, observando aqui, ele está carregando os arquivos que estão aqui na pasta public assets. Tá? Se eu executar aqui agora o terminal, executar aqui o npm run dev, ele vai carregar o servidor Vite. Olha lá, esse é o servidor, localhost porta 5173. E se eu vier aqui agora e atualizar a página, e carregar aqui o read, você pode ver que ele mudou aqui. Ele não está mais buscando nos arquivos ali do public. Ele está buscando direto ali do servidor, o app, né, o SES app SCSS e o appjs. Então ele vai buscar ali e já fazer a compilação em tempo real. Então, se eu vier aqui no componente, vamos pegar aqui, view test Vue.js. Então eu venho aqui, deixa eu achar aqui o nosso teste Vue.js. Teste Vue.js. Só para exemplo, eu vou pegar então o outro componente, tá? Esse exemplo componente aqui, tá? Então aqui no appjs ele está desse jeito aqui, Copiar isso aqui. E vamos lá no nosso teste view. Vou apagar o nosso componente formCard e vou colocar esse daqui. Tá ok? Então salvei. Eu venho aqui, beleza. Ele está em inglês, eu vou mudar isso aqui, Vou colocar em português. Vamos lá no nosso componente teste de exemplo, né? E vou colocar aqui, componente de exemplo. E aqui este é um componente de exemplo. Beleza. Salvei e eu venho aqui, ele atualizou, tá? Por quê? Porque estou rodando lá o servidor build, o npm run dev, ele está executando o servidor do Vite e aí ele faz essa compilação em tempo real ali no servidor e atualiza o componente para mim, para não ter que ficar toda vez indo lá executando o npm run build para atualizar os arquivos aqui no public, né? No public, build, assets, esses arquivos aqui. Tá? Então, se eu pegar e interromper aqui o servidor, npm run dev, Ctrl C, pode ver que a hora que eu atualizar, ele voltou para o antigo. Ele não está buscando a atualização que eu fiz aqui no componente, que eu coloquei em português aqui os textos. Ok? Então aí é que entra o npm run build. Ele vai compilar e jogar aqui. Vou clicar aqui, abrir aqui o arquivo compilado, tá vendo? Ele tira os espaços, põe tudo junto em uma linha só, né? Para poder até diminuir o tamanho desse arquivo e também melhorar aí, deixar ele mais rápido, né? Para carregar. Então se eu vir aqui e der um Ctrl F para ele buscar, digitar o valor em inglês aqui, example componente, Ctrl F, Ctrl V, eu achei no arquivo compilado onde que ele está aqui, é aqui que está o nosso componente,
Então ele compilou e jogou ele aqui. Se eu procurar pelo conteúdo atualizado, que está em português, Ctrl F, ele não tem resultado, porque ele não fez o build, ele não está atualizado aqui no arquivo que ele está usando aqui em produção. Tá? Então aí quando eu rodo o npm run build, vocês vão ver que ele vai mudar o nome do arquivo, ele vai modificar o nome do arquivo. Então vamos abrir aqui view, terminal, npm run build. Ó, ele mudou o nome do arquivo. O segundo aqui ele manteve porque ele viu que não teve nenhuma alteração. O primeiro ele viu que teve alteração, né, no componente. Então ele mudou o nome. Por que que ele faz isso? Porque pode o navegador, quando você acessa, ele carrega lá o JavaScript e o CSS, o arquivo JavaScript e o arquivo CSS da sua página. Se você fizer alguma alteração e manter o nome do arquivo, muitas vezes o navegador, para agilizar o carregamento da página, o que ele faz? Ele tem um cache, né? Ele mantém uma cópia desse arquivo em cache ali no navegador, né? Localmente. Então ele vê que é o mesmo nome, ele não atualiza o arquivo no navegador. Então ele vai acessar aquele arquivo desatualizado, ou seja, ele não vai carregar a tua atualização. Então o Laravel ele faz isso daí. Quando você roda lá o npm run build, ele viu que teve alguma alteração, ele muda o nome do arquivo e dessa forma, quando você carrega a página no navegador, se você já tinha carregado ela anteriormente, o que ele faz? Ele vê que mudou o arquivo, então ele vai fazer o download do novo arquivo do JavaScript ou do CSS para poder atualizar, né, no cache dele. Então é por isso que muda o nome do arquivo, para forçar ele fazer o download, aí, carregar o novo arquivo com as alterações, né, o arquivo atualizado. E aí, como eu rodei o npm run build e não estou mais utilizando o npm run dev, se eu voltar aqui e dar um inspecionar, for lá em read, pode ver que agora ele voltou a acessar os arquivos e não está acessando do servidor. Então, esse detalhe aí. E mais uma coisa que eu quero mostrar aqui, vamos carregar aqui o nosso sistema colaboradores, vamos abrir aqui novo. Então aqui eu tenho o nosso formulário sobre o slot. Deixa eu fechar essas telas aqui. Vou executar aqui o npm run dev. Eu vou fazer uma alteração só para mostrar sobre o slot lá no componente. Então aqui, resource, JSC, componentes, form card. Então aqui eu tenho o slot, que ele está carregando todo esse conteúdo aqui no interior do formulário, que a gente lançou ele lá dentro do create aqui, né? Então aqui eu tenho o nosso componente, aqui a tag de abertura, definindo lá os valores, né, dos atributos. E aqui, dentro da tag de abertura e fechamento aqui do nosso componente form card, eu tenho esses os campos, né, os input, tudo ali. Então, se eu mudar o slot aqui, ó, então ele carrega onde está o slot. Se eu pegar o slot e jogar aqui dentro do título, por exemplo, ó, e salvar, e a gente atualizar aqui, aí ele jogou então dentro aqui do título, né, dentro do card reader, tá? Se você clicar aqui com direito em inspecionar, você vai ver aqui, ó, card reader. Então ele está aqui, ó, todos os nossos campos dentro aqui, as input, né, do card reader. Então só esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui
o slot no lugar dele. E nisso é aplicado em todos os componentes, né? Então, se eu abrisse o editar, também ele ia carregar naquele local lá. Beleza? Então, vamos ver aqui. Voltou para o lugar certo. Não preciso fazer o npm run build, tá? Porque a gente só alterou e já voltou para o jeito que estava ali o componente. Finalizado isso daqui, o que nós precisamos fazer agora? Testamos, está funcionando. Vamos abrir o terminal. Esse daqui, eu achei que tinha interrompido o npm run dev. Vamos dar um Ctrl C nele, interrompeu. Vou fechar esse terminal. E esse que está carregado aqui, executando, né, o nosso servidor de desenvolvimento do Laravel. Ctrl C para também interromper ele. Ctrl C de novo, que ele me interrompeu. Clear. E git status. Então aqui temos alguns arquivos modificados e foi criado um novo arquivo. Então, vou dar um git add espaço ponto e enter. Git status novamente. Foi adicionado todos os arquivos. Agora vamos fazer um commit. Git commit -am. Dessa vez eu vou pedir aqui uma ajudinha para IA, tá? Vamos abrir aqui o Google mesmo, modo IA. Então vou colocar aqui, ó, criei um componente chamado form card view no meu projeto Laravel. Ele como posso, ou melhor, crie para mim um texto para o commit no Git. Então ali ele fez lá algumas sugestões, né? Eu vou colocar aqui, ó, fit cria o componente form card view. Então vou por desse jeito aqui. Enter. Git status. Git log. Tá aqui. Tecla Q para sair aqui do log. E agora um git push origin. Isso se eu quiser subir esse form card pro meu GitHub. Como ele está funcionando, eu não vou subir. Vou deixar ele localmente. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para o Git. Vou mudar lá para o Git main. Git check. Deixa eu dar um clear aqui. Para ficar melhor a visualização. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, ó, Git check out main. Mudei para o meu branch main, o branch principal. E eu vou subir as alterações para o branch principal, que seria o que eu iria utilizar em produção. Então, git merge form card. Então, presta atenção. Eu deixei ativo o branch main e aí estou digitando git merge e o nome do nosso outro git, que é onde nós fizemos as nossas alterações, que é o form card. Vou dar um enter, ele vai fazer o merge, vai integrar aquelas alterações no main. Se eu der um git status, está tudo ok. Se eu der um git log, a gente vai ver que o nosso commit que nós fizemos lá no form card foi atribuído aqui no main, tá? E atualizou aqui o nosso componente form card no main, beleza? Então, agora sim, clica a tecla Q para sair do log e um git push. Como eu estou no main, eu só preciso digitar git push e dar enter. E ele vai subir essas alterações lá para o meu GitHub. Ele retornou um erro aqui. Se vocês tiverem com o seu Git configurado aí, só utilizando uma conta, vai dar certo, tá? No meu ele deu erro, por quê? Porque eu tenho duas contas, né? A do gordinho de óculos e uma pessoal. Então tá pessoal aqui atualizada. Eu vou lá em credenciais
gerenciador de credenciais, credenciais do Windows, GitHub, e vou remover. Agora sim, eu vou dar um git push novamente. Aí ele vai pedir para mim logar, né, no meu GitHub, no navegador. Então, vou usar o browser, né, o navegador. Como eu já estou logado, ele fez a autenticação e fez lá o push. Está atualizado aqui no meu GitHub. Vamos acessar ele aqui. Repositórios. CRU de Laravel. E aqui, o último commit que foi feito, está atualizado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, manda aí nos comentários do vídeo ou no e-mail que consta aí na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado aí e um forte abraço a todos.